Olá a todos, o meu nome é Kelvin Mateus, eu sou aluno do curso de Licenciatura em História da Uninter, aqui do Polo de Apoio Presencial de Santana do Livramento. E devido a essa pandemia do coronavírus, a Uninter disponibilizou para os seus alunos aí no último ano de seus cursos fazer o estágio online. E por meio desse vídeo eu irei apresentar para vocês aí o meu plano de aula e o meu estágio referente ao ensino médio. Para iniciar o meu trabalho, eu irei agora apresentar o plano de aula que eu fiz, né? E eu vou começar aí falando do conteúdo desse plano de aula. Então, o conteúdo da aula é o dia a dia da sociedade escravista e o racismo no cotidiano. A competência é reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários e respeitando os direitos humanos. Os objetivos desse plano de aula é incentivar a compreensão das características do sistema escravista no Brasil, refletir sobre o racismo em nosso país, reconhecer as contribuições técnicas e culturais dos africanos na vida social durante a escravidão, compreender fontes históricas com diferentes linguagens, como por exemplo a música, imagem, texto, e também perceber a permanência das práticas discriminatórias no decorrer da história brasileira. A síntese do assunto no meu plano de aula, eu coloquei que o conteúdo a ser desenvolvido ele é de suma importância e toma como autores base Carneiro e Valente, porque esses dois autores eles conseguem expressar de forma simples e objetiva, né, o que é, como foi e como continua sendo o racismo na nossa sociedade. E ao pensar sobre esse tema no Brasil, um desses autores, né, o Cordeiro, ele afirma que o racismo pode atingir diferentes graus de intensidade e vai de um simples pensamento até os casos mais extremos de agressão física, por exemplo. Então, desse modo, o preconceito referente aos negros e seus descendentes, infelizmente, desperta hostilidade, podendo chegar ao extremo da violência. O que você pode perceber nos noticiários de televisão que frequentemente a gente está vendo casos de racismo, né? Seja no esporte, seja no dia a dia da sociedade, comprovando o racismo, né, em boa parte da população. E já de acordo com outro autor, o Valente, ele fala que o problema negro foi gerado com as formações capitalistas durante a escravidão. O negro naquela época, né, era coisa, uma mercadoria, era considerado não humano e não tinha com quem competir nessa situação. Então somente depois de os negros tornarem-se livres e passarem a disputar posições com os imigrantes e com outros brancos, por exemplo, é que o preconceito e a discriminação raciais passaram a ser utilizados como armas da competição. Então, em suma, os negros não estavam preparados, né, para se apropriar de sua soltura com dignidade. E, infelizmente, essa libertação trouxe somente resultados desastrosos, como seu descrédito, a discriminação, o distanciamento de si mesmo com o meio, induzindo-o a ter vergonha de si mesmo. Então, antes de eu passar o desenvolvimento da aula, eu irei falar um pouquinho, né, sobre o que é racismo e o que é a injúria racial. Então, o racismo ele é uma forma ou ato de discriminar uma pessoa ou grupo de acordo com algumas características, seja ela sua raça, etnia, cor, religião ou origem. São ações que buscam separar, segregar ou inferiorizar a pessoa em detrimento de outras, como impedir o acesso a estabelecimentos e negar emprego, por exemplo. Então vale lembrar que o racismo ele é crime no Brasil desde 1889, né? Ele é um crime infiançável e imprescritível e a pena varia de 1 a 5 anos de prisão, de acordo com cada caso. E já a injúria racial, né, diferente do racismo, são ações que separam certos grupos sociais
tidos como minorias dos demais. A injúria racial é ofensa feita a determinada pessoa, com referência também à raça, etnia, cor, religião, deficiência e a origem dessa pessoa. E também vale lembrar que a injúria racial também é crime, né, e também pode suscitar um processo cível a partir do qual cabe indenização. E a pena para esse crime de injúria racial varia, né, de 1 a 3 anos de prisão e também multa. Então eu posso dizer que o racismo está tão presente no nosso dia a dia que muitas vezes a gente acaba jogando, né, para debaixo do tapete alguns acontecimentos, né, falas que podem ser vistas como nada demais ou com boa intenção. Então eu acho que todo mundo já escutou a expressão: ah, eu tenho um pezinho na África, ah, eu sou branco, mas a minha alma é preta, ah, na Europa eu também sofro racismo. Então isso aí a gente acaba ouvindo isso aí, muitas vezes falando, achando que é normal, e na realidade o racismo ele começa bem por aí. Então eu vou falar agora um pouquinho, né, sobre a história da escravidão no Brasil. O Brasil ele foi o último grande país a abolir a escravidão, né? Isso só aconteceu após a promulgação da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Então foram 300 anos de escravidão de povos de origem africana, né? O que é a principal causa do racismo no país. Então, mesmo que tenha sido um ponto positivo, a abolição foi feita de forma irresponsável, né? Como falaram ali as autoras que eu citei no meu plano de aula, né? A Maria Carneiro e a Ana Lúcia Valente. Né? A abolição foi feita de forma irresponsável, né? E pois como em outros países não se preocupou em lidar com as consequências dela, como a criação de um sistema de políticas públicas que minimizasse o efeito da escravidão, direitos como moradia, saúde, alimentação, estudo e inserção no mercado de trabalho para escravos libertos e seus descendentes. Então isso tudo tornariam as suas oportunidades iguais às dos brancos. Mas como não foi assim, resultou em um sistema de marginalização que perdura até hoje. Então daí vem o racismo que é tão estrutural na nossa sociedade. E eu agora então passarei a apresentar um pouquinho o desenvolvimento da aula. Então, para o desenvolvimento desse plano de aula, né, para que os alunos aí pudessem entender melhor o tema, eu iria iniciar apresentando o tema e o objetivo da aula. E após isso eu iria organizar a turma em círculo e iria iniciar um diálogo com os seguintes questionamentos, né? O que é racismo? De que forma o racismo se manifesta na atualidade? Quais foram as consequências da escravidão no Brasil? Então, através dessas perguntas, né, já daria para notar os conhecimentos prévios dos estudantes e identificando seus posicionamentos referentes ao assunto, incentivar a reflexão sobre as práticas racistas. Então, depois disso aí, eu iria apresentar um vídeo, né, intitulado A Mão da Limpeza, e após esse vídeo eu iria questionar: vocês conhecem os cantores, né, referente ao vídeo? Qual é o tema da canção? Qual é o objetivo da canção? E qual é a opinião sobre a música? Então, em seguida do debate sobre a música, eu iria apresentar os dados mais relevantes sobre a sua produção. Então, como eu falei, em seguida do debate, eu iria distribuir aos alunos a letra da música, a biografia do cantor e compositor Gilberto Gil, né, que foi ele que fez a música do vídeo, e as declarações dadas por ele referente às suas metas para compor. E após as leituras, perguntaria se conhecem outras músicas desse cantor e por que acham que é um importante compositor. Então, seguindo a aula, eu iria reproduzir a música novamente, né? E logo após os alunos acompanharem, eu iria fazer mais alguns questionamentos, né? Por exemplo, como: alguém já ouviu a expressão negro quando não suja na entrada, suja na saída? Por que é uma frase racista? Quais argumentos Gilberto Gil usa para desmentir essa afirmação? Quais trechos da canção mostram as dificuldades enfrentadas pelos escravos? Você sabe por que os portugueses usavam escravos africanos?
em quais atividades havia escravidão, de que forma a abolição da escravidão não significou realmente uma melhora de vida para a população antes escravizada. Porque esta canção também pode ser tomada como uma crítica às desigualdades entre brancos e negros no mundo do trabalho. E depois eu iria apresentar a conclusão do debate e a análise da música. Isso aí seria tudo para os alunos refletir a respeito do vídeo e da música do Gilberto Gil. Em seguida, eu iria distribuir a reportagem que tem como título Brancos ganham o dobro que negros e dominam o ensino superior no país. Eu iria distribuir essa para cada estudante fazer a leitura em silêncio e cada um iria responder as seguintes questões. Por exemplo, cite 2 exemplos de desigualdade entre brancos e negros e pardos segundo o censo de 2010, produzido e divulgado pelo IBGE. E a outra pergunta seria, em sua opinião, o que deveria ser feito para diminuir as desigualdades existentes entre as oportunidades de negros, brancos e pardos nos campos da educação e do trabalho? E a outra pergunta seria, o racismo seria a única causa da desigualdade entre brancos, negros e pardos no mercado de trabalho e na participação nos diferentes níveis do ensino? Iria pedir para que justificassem a resposta. E por fim, realizem uma comparação entre a reportagem e a música da limpeza. Então eu iria pedir para eles fazer uma comparação entre a música do Gilberto Gil e a reportagem aí que eu falei ali, que diz brancos ganham o dobro que negros e dominam o ensino superior no país. Então depois disso, eu iria pedir para que alguns estudantes lessem para os colegas as respostas escritas na atividade anterior. Depois das leituras das respostas, eu faria uma exposição sobre o texto. Eu destacaria os principais dados do censo, as características da desigualdade racial no Brasil, exemplificando medidas que estão sendo adotadas ou discutidas, como o sistema de cotas, explicando as informações do gráfico apresentado junto com o texto. E logo depois disso eu iria mostrar o vídeo Trabalho e Escravidão, produzido pelo Museu Afro-Brasil, que tem aproximadamente 4 minutos e expõe brevemente a origem dos africanos escravizados, as técnicas que introduziram em seu trabalho no Brasil e as consequências negativas da escravidão no Brasil para a população africana escravizada. Então depois disso eu iria explicar sobre o vídeo e qual era o seu objetivo. Pediria que os estudantes se reunissem em trios e entregaria a cada um uma folha com os seguintes questionamentos: quais técnicas e instrumentos foram contribuições dos africanos escravizados? Quem eram os negros de ganho? Quais foram as consequências da escravidão para os africanos? Qual era a relação entre a região de origem do escravo africano e o tipo de trabalho que realizaria no Brasil? O vídeo seria exibido e eu pediria aos estudantes que debatessem as respostas e registrassem. E após a entrega dos registros, eu faria uma exposição do tema do vídeo e incluiria novos dados, como as diferentes funções assumidas pelos escravos, mencionando, por exemplo, os negros de ganho e de aluguel. Então, depois disso tudo, eu iria ler em voz alta, um texto que tem como título Unidos pelo Tráfico, e a autora desse texto aí é Cristiane Nascimento. E após a leitura desse texto, eu iria destacar os pontos centrais do texto e realizaria uma exposição indicando as diferenças entre o sistema escravista em continente africano e a escravidão no Brasil. Então eu também iria pedir que os alunos observassem o mapa do Congo que acompanha o texto e descrevessem seus principais elementos e o que o mapa destaca sobre esta região africana. Então logo depois disso eu iria destacar a existência de reinos com poder econômico e político na África, os conflitos entre eles e a escravidão portuguesa, como um negócio que envolveu diferentes tribos africanas e regiões do Brasil, e em seguida eu questionaria sobre as relações entre os escravos e senhores, a violência utilizada contra os escravos e o processo de resistência, etc. Então nessa atividade cada grupo deveria selecionar uma imagem sobre a escravidão no Brasil no século XIX e fazer uma análise dessa mesma imagem. E na aula seguinte, com o projetor, cada grupo apresentará a imagem para a classe com as conclusões que obteve no estudo da imagem. E por fim eu estimularia a reflexão dos estudantes sobre o sistema escravista,
a resistência dos escravizados, a contribuição cultural dos africanos e as relações sociais permeadas pelo racismo. Então assim seria o desenvolvimento da minha aula, né, desse plano de aula aí para o ensino médio. Os recursos, né, que eu utilizaria seria o projetor digital, as cópias da letra da canção A Mão da Limpeza, dos textos Brancos Ganham o Dobro que Negros e Unidos pelo Tráfico de Cristiane Nascimento, e o vídeo aí Trabalho e Escravidão. Então as referências que eu usei, né, para elaborar esse plano de aula, né, foi ali o livro O Racismo na História do Brasil, de Maria Carneiro, né, o texto A Mão da Limpeza, o texto de Mello ali, Brancos Ganham o Dobro que Negros e Dominam o Ensino Superior no País, a música ali do Gilberto Gil, o livro de Ana Lúcia Valente, Ser Negro no Brasil Hoje, né, o vídeo do YouTube, Museu Afro-Brasil, Trabalho e Escravidão, e também aí o artigo aí Unidos pelo Tráfico. Então esse foi o meu trabalho referente aí ao meu estágio do ensino médio.